Olá, meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre a ressonância harmônica, né? Tanto para quem já conhece o assunto e tanto para quem não conhece e nunca ouviu falar do assunto. E eu acho que a primeira coisa a deixar claro sobre a ressonância harmônica é que ela é uma ferramenta criada única e exclusivamente pelo professor Hélio Couto. Outra coisa é que eu não falo pelo professor Hélio Couto, não tenho nenhuma ligação com ele, e é bom deixar claro que tudo que eu vou explicar aqui sobre a ferramenta é uma interpretação filtrada pela minha percepção do assunto, para tentar, pelo meu ponto de vista, explicar sobre o que é a ressonância harmônica e o porquê eu acho importante que todos conheçam e também façam uso dessa ferramenta que, pelo menos para mim, me ajudou muito, e vocês podem ver também na internet muitos outros depoimentos de ressonantes, de pessoas que também fizeram uso da ressonância harmônica para ter progresso e sucesso em todas as áreas da vida. Para o vídeo se tornar mais didático, eu separei ele em algumas partes, da qual eu vou deixar um minuto na descrição de cada parte para quem tiver interesse em ver diretamente. Primeiro eu vou explicar o que é a ressonância, depois eu vou falar quais as áreas de atuação e o que é possível se obter usando a ressonância, que eu acho que seria uma das partes mais importantes. Vou falar também porque eu acho importante que todos possam conhecer e que façam a ressonância. E como fazer a RH? Se é pago, por onde que se pede, onde que se faz a ressonância, todos esses detalhes eu vou esclarecer. É preciso ter a mente bem aberta para poder entender sobre o que é a ressonância harmônica e não esbarrar no primeiro obstáculo mental, que seria o pensamento de eu não acredito que isso seja possível. A ressonância harmônica, para quem não conhece, vai ser uma informação totalmente nova, totalmente difícil de, talvez, de se compreender, mas principalmente de se aceitar que isso exista, que isso possa funcionar. E eu espero ser bastante claro na minha explicação sobre esse assunto, que é bem complexo e abrangente, mas que eu acho que a determinação por querer entender esse assunto é muito recompensadora. O que é a ressonância harmônica? A ressonância harmônica é uma ferramenta de expansão da consciência e iluminação espiritual. Apesar de ser bem difícil definir exatamente o que ela é, foi essa definição que o próprio autor, o professor Hélio Couto, deu à ferramenta da ressonância. Eu considero a ressonância como algo que pode transformar para muito melhor a vida de todos que fizerem uso dela. É importante ressaltar também que, geralmente, como ela é confundida, ela não é hipnose, nem magia, nem feitiçaria, nem ato médico, nem psicoterapia, nem psicanálise, pensamento positivo e nem mensagem subliminar. Eu fiz uma anotação baseada na minha opinião sobre para quem eu considero que a ressonância seja especialmente útil. Ao meu ver, a ressonância é para quem se sente perdido, confuso ou sem propósito na vida, para quem deseja algo a mais do que o normal que é dado a todos, que todo mundo tem, que gostaria de conhecer uma coisa nova que lhe ajudasse na vida. É para quem deseja obter respostas que nunca tiveram sobre a vida, sobre o mundo, sobre o universo e sobre si mesmo. É para quem se sente depressivo ou que tem depressão ou desejo de morte. A RH ajudaria. Para quem deseja encontrar algo novo, uma luz no fim do túnel, algo que o ajude na vida, para quem está buscando alguma solução, alguma ajuda, alguma resposta da qual não está encontrando. Para quem quer uma ajuda na solução de todos os problemas na vida, que quer conhecer algo que vai lhe beneficiar em toda e qualquer área da vida, seja no trabalho, em relacionamento, financeiro, principalmente emocional, mental, espiritual. Para quem sente uma apatia, uma desmotivação, uma visão de falta de sentido na vida, uma tendência à melancolia, à depressão, a sentimentos baixos, vamos dizer, de tristeza, de falta de ânimo, de vontade, de que não vê sentido nas coisas, nas pessoas, em si mesmo, na vida, na existência em si, que não consegue encontrar
significado e propósito na própria vida. E, na minha opinião, é para quem deseja crescimento de fato e não quer deixar a vida passar em vão, quer realmente fazer a diferença. Para se entender a ressonância harmônica, é preciso se entender como funciona o universo. Tudo no universo é regido pela dualidade onda-partícula. O que isso significa? Significa que no nível dos átomos, no nível subatômico e das moléculas subatômicas, tudo se comporta com a dualidade onda-partícula. Tudo é partícula, ou seja, massa e matéria, e onda, ou seja, energia ao mesmo tempo. Tudo que existe no universo é feito de átomos. E todos os átomos, todas as partículas atômicas se comportam, apresentam o que a ciência chama de dualidade onda-partícula, que é esse comportamento dual da realidade, de ser tanto partícula quanto onda ao mesmo tempo. Vamos dar o exemplo de um livro. Por exemplo, em um livro, ele tem o lado matéria, o lado massa, ou seja, o lado partícula, do qual a gente consegue interagir e tocar, interagir no mundo clássico newtoniano, do qual a gente está acostumado e habituado a viver. Porém, no nível atômico, no nível microscópico do livro e de tudo que existe, a realidade se apresenta com essa dualidade de onda-partícula. Ou seja, a gente consegue interagir com o lado partícula, com o lado massa da matéria do livro. Porém, existe também o lado onda do livro, do qual também se obteria todas as informações contidas no livro. Na onda do livro, ou seja, no campo eletromagnético dele, poderia-se dizer, em nível atômico, lá está contida todas as informações presentes no livro. Por exemplo, tudo que está escrito nele, a textura da capa, cada folha, cada informação estaria presente na onda, no campo eletromagnético a nível atômico de tudo o que existe. No mundo clássico newtoniano, do qual a gente está habituado, do qual a gente vive, a gente não tem acesso ao lado onda da realidade, pelo menos não tão diretamente. Na onda de todos os átomos, e por consequência de tudo o que existe, está contida todas as informações presentes naquele objeto. Por exemplo, em uma árvore, ela tem seu próprio campo eletromagnético, ela tem seu próprio lado onda da realidade, que pode ser diretamente percebido a nível microscópico. E na onda está presente todas as informações dessa árvore. Por exemplo, quantas folhas ela tem, qual tipo de árvore que é, se é frutífera, se não é, todas as informações presentes de todas as moléculas. E, por exemplo, no caso do livro, no livro é a mesma coisa. E se o livro for destruído, se a massa, a matéria do livro for queimada ou destruída, a gente, no nível clássico da realidade, que é o que a gente vive, a gente não vai conseguir mais obter a informação daquele livro. A gente vai dizer que a informação se perdeu, que o livro foi destruído, então que a gente não consegue mais acessar a informação daquele livro. Como aconteceu, por exemplo, na história onde bibliotecas foram queimadas. Todo mundo diz, a informação se perdeu para sempre, ou aquele conhecimento milenar se perdeu porque o livro foi destruído. Ou seja, o lado da massa, da matéria, o lado partícula do livro foi destruído. Porém, a onda, todas as informações presentes na onda dos livros, por exemplo, que são as mesmas que são contidos no lado partícula, no lado massa, ou seja, no lado onda, no lado matéria da realidade, permanecem existindo para sempre. A informação que contém as ondas nunca são destruídas. Se eu pegar esse livro e destruir ele, a informação que contém na matéria dele, na massa, ela vai ser destruída e, de fato, no mundo clássico, eu não vou mais conseguir ter acesso às informações daquele livro porque ele não vai existir mais. A matéria dele não vai existir mais. Porém, o lado onda da realidade deste livro vai continuar existindo para sempre. E é justamente aqui que a ressonância entra. A ressonância acessa e transfere para a nossa onda, que nós também temos o nosso lado onda, o nosso corpo físico seria o nosso lado partícula, massa, matéria, né?
mas nós também teremos o nosso lado onda a nível subatômico. E a ressonância consegue acessar e transferir qualquer informação no lado onda de tudo o que existe, existiu e existirá e transferir para a nossa onda. Eu tenho uma onda própria, eu tenho todo o meu lado onda do meu ser. E, por exemplo, o livro também tem um lado onda dele. O que a ressonância possibilita é pegar a onda desse livro, mesmo que seja um livro que já existiu ou que existe, e consegue transferir diretamente para a minha própria onda. Em física, há algo chamado de interferência construtiva de ondas. E isso significa ser o seguinte: a ressonância pega a onda do livro e transfere para a minha onda, e assim as duas se juntam e se formam uma terceira onda maior do que as duas anteriores. E todas as informações que a onda, como eu falei, é algo que porta todas as informações contidas naquilo, as duas ondas iriam se entrelaçar, iriam virar uma terceira onda maior. Todas as informações que tem a onda do livro iriam passar a se integrar, a fazer parte da onda do meu ser. E assim, a nível subconsciente, eu iria assimilar todas as informações que a ressonância transferisse para mim. Então, com a ressonância harmônica, é possível se obter qualquer tipo de conteúdo transferido para nós através de ondas de informação que são assimiladas com a nossa própria onda. A onda que é mandada pela ressonância interfere com a nossa, se formando uma terceira onda maior ainda, ou seja, o que é chamado na física de uma interferência construtiva de onda, e isso é transferido diretamente para o nosso subconsciente, para o nosso inconsciente. Assim, nós ficamos potencializados, recebendo ondas de informação que são transferidas diretamente para nós, no nosso subconsciente, e nós obtemos a expansão de consciência e, por consequência, o desenvolvimento, o progresso em todas as áreas da nossa vida. Bom, depois de uma longa explicação, vamos agora para o segundo tópico, que é quais as áreas de atuação e o que é possível se obter de benefícios utilizando a ressonância harmônica. Só para eu deixar claro, só para contextualizar melhor, para ficar melhor compreendido, na parte final do vídeo que eu vou explicar como que a gente solicita a ressonância, como que a gente faz ela, como que a gente pede e tudo mais, eu vou entrar mais em detalhes, mas agora, por enquanto, basta eu explicar o seguinte. A gente solicita a ressonância e solicita todos os nossos pedidos na ressonância. A gente faz pedidos dizendo tudo o que a gente deseja obter de resultado com a ressonância. Ou seja, tudo que a gente deseja que seja transferido através de ondas para a nossa onda, para o nosso subconsciente, para que nós tenhamos progresso em qualquer área da vida que desejarmos. Bom, então o que é possível se obter de benefícios com a ressonância? É possível a gente obter evolução espiritual e expansão da consciência, dá para a gente resolver problemas emocionais, aumentar o nosso desenvolvimento pessoal, acelerar e aumentar nosso desenvolvimento pessoal, melhorar e desenvolver diversas aptidões, habilidades e talentos, superar vícios, traumas, bloqueios emocionais, perspectiva limitada, depressão, desejos ou tendências suicidas ou autopunitivas, ansiedade, baixa autoestima, problemas crônicos na vida e etc. Isso é o que dá para superar utilizando a ressonância, no caso. Ter mais disposição física, mental e emocional, ficar mais inteligente, mudar a bioquímica cerebral, ter a polarização de energia, de aura positiva, melhorar em artes, em esportes, estudos e qualquer área de atuação, ter mais felicidade, mais energia, mais disposição, capacidade e vitalidade. Dá para perder crenças limitantes ou bloqueios ao crescimento pessoal. A ressonância fornece ao nosso corpo uma oportunidade de retornar ao nosso estado ideal de equilíbrio, felicidade e saúde. Crescimento acelerado e ilimitado em todas as áreas da vida. Nós podemos pedir conteúdos de livros, de cursos, de manuais, de matérias escolares, de idiomas
e etc. E assim, obtendo mais facilidade em aprender todas essas coisas. A RH não vai fazer o trabalho por nós, mas ela vai, vamos dizer, nos empurrar, nos ajudar a nós conseguirmos obter o nosso sucesso. Mas nós teremos que correr atrás dele, nós teremos que estudar mesmo, nós teremos que ler um livro, independente de que peçamos a informação daquele livro. Com a ressonância é possível melhorar a performance de atletas, artistas e quaisquer profissionais. Nós podemos obter qualquer emoção, pensamento ou sentimento, além de qualquer informação do passado, do presente e do futuro. Não existe limite, não há nada que a ressonância harmônica não consiga fazer. São infinitas as possibilidades de uso da ferramenta que é a ressonância harmônica. Para se obter todo esse crescimento, é necessário expandir o paradigma. O que acreditamos ser impossível passa a ser o limite. Apenas isso. Na prática, não existe limite algum. Somente as crenças podem limitar as possibilidades. O professor Hélio, nas palestras, sempre repete que são infinitas as possibilidades do universo e da ressonância. Dá para se utilizar a ressonância de infinitas formas. Eu gosto de pensar que só o que limita a ressonância é o limite da nossa imaginação, o limite do nosso paradigma, do que a gente acredita que é possível. Por isso que no início desse vídeo eu falei que para entender um trabalho como esse é preciso abrir a mente, expandir a consciência, expandir o que a nossa mente acredita ser possível. Ou seja, expandir o paradigma. Paradigma, para quem não sabe, é todo o nosso sistema de crenças. É tudo o que a gente acredita e não acredita. Tudo o que a gente acha que é possível e que não é possível, que é real e que é irreal. E o paradigma, ele determina toda a nossa vida. O paradigma determina como a gente age, como a gente pensa, como a gente sente, como a gente gerencia nossa hora no dia, tudo. Tudo que a gente faz, toda a nossa vida é moldada, é baseada no nosso paradigma, que é todo o nosso sistema, todo o nosso conjunto de todas as nossas crenças. E esse é um ponto que o professor Hélio bate muito em todas as palestras dele. Por consequência de nós ficarmos potencializados recebendo todas essas ondas de informação, nós mudaremos e melhoraremos nossas ações e hábitos e teremos melhoras em prosperidade, relacionamento e saúde. Ou seja, ter e fazer, como eu gosto de dizer, é uma consequência de ser. A ressonância, ela fundamentalmente muda quem tu é. Ela te empurra a caminho da tua autorrealização, da tua melhor versão. Muda o que tu é para melhor. E por consequência isso vai mudar o que a gente faz e por consequência vai mudar o que a gente tem. Bom, eu acredito que a essa altura do vídeo eu nem preciso mais enfatizar tanto porque eu acho importante que todos façam a ressonância brevemente. Tem um texto do professor Hélio Couto que eu acredito que esclarece muito essa questão. Quando a pessoa não sabe que existe alternativa, não vê solução nenhuma, achando que terá que aguentar até morrer, que não tem jeito, ela sofre por ignorância e desinformação. Mas a partir do momento em que a pessoa recebe a informação de que tem solução para tudo, de que é só pesquisar sobre tal assunto, por que não o faz? Daí se percebe a patologia da autossabotagem. Não testar tudo o que se tem em mãos para melhorar é autossabotagem. Por que não corre o risco de tudo dar certo, de ter mais de tudo? Qual a vantagem de continuar sofrendo, de continuar ignorante? Por que teimar em ser infeliz? A ressonância harmônica é para as pessoas saírem desse silencioso desespero. Agora que sabe, fará o que com a informação? Bom, eu acho que depois desse texto não tem muito mais o que eu dizer, né? Depois que eu fiz a ressonância, muitas das vezes eu já me vi pensando que, nossa, como eu gostaria que as pessoas pudessem se sentir bem, como eu me sinto, ter os conhecimentos que eu tenho, ser feliz, como eu geralmente sou, como na maioria do tempo eu sou, que não tivessem problemas, que gostassem tanto de estudar quanto eu gosto, que fosse tão fácil para os outros quanto é para mim. O que eu acho que a gente deve levar em consideração é o seguinte: quando tu conhece a ressonância e se tu tiver a mente minimamente aberta, tu vai pensar o seguinte: bom, eu acredito que tenha 50% de chance da ressonância funcionar e 50% de chance da ressonância não funcionar.
Ou seja, tudo que tu pode fazer é acreditar ou não acreditar. Daí eu penso, por que não testa? Por que não aposta nesses 50% de chance de funcionar? Porque o raciocínio é lógico, né? Se tu fez e não funcionou, tá, tu só perdeu algum tempo. Mas se tu fez e funcionou, na real o problema é se a ressonância funcionar pra ti, né? Porque daí isso vai implicar muitas outras coisas. Todos os relatos que eu vi de outras pessoas que usaram a ressonância falam mais ou menos a mesma coisa. Que a ressonância faz a gente superar, que ela vira muitas páginas na nossa vida. Esquece o ex, quita dívidas, anda o que estava parado, as coisas se resolvem, sabe? As coisas saem dessa estagnação, desse status quo onde nada acontece. Então é isso que o professor Hélio enfatizou. Por que não corre o risco de tudo dar certo? Só que daí, né, eu passo esse conhecimento adiante. Já teve um amigo meu que eu falei sobre a ressonância para ele, e eu expliquei toda a ressonância, eu falei tudo isso que eu falei nesse vídeo aqui, e daí ele falou que entendeu, o que eu já achei surpreendente, que consiga se entender a ressonância harmônica. Daí ele falou assim pra mim, ah tá, agora deixa eu te falar sobre uma outra coisa, sobre um filme que eu vi. Ah, não entendeu nada que eu falei, né? Bom, agora para quem tiver a mínima curiosidade, a mínima cognição, né, eu vou explicar como se faz a ressonância. Bom, como eu já disse, antes de se solicitar a ressonância, é indispensável estudar o caminho das palestras do professor Hélio no site dele. O site do qual você deve entrar para assistir as palestras vai estar na descrição. Vamos lá então. Na prática, tu vai solicitar e receber a ressonância através de e-mail. Tu envia um e-mail solicitando a ressonância para o e-mail do professor Hélio, o e-mail dele também vai estar na descrição. Daí tu fala assim, solicito a minha primeira onda da ressonância harmônica. Só, e manda. Daí em pouco tempo, em uns 3 dias mais ou menos, tu vai receber uma resposta por e-mail do professor Hélio, te enviando um questionário para responder antes de solicitar a ressonância. Vai te perguntar coisas como qual é o teu nome, como tu conheceu esse trabalho, o que tu espera atingir utilizando a ressonância, coisas bem simples assim. Daí logo no fim desse questionário, logo abaixo, vai ter uma frase dizendo assim, agora você pode escrever aqui os seus pedidos, e vai ter um longo espaço em branco para tu responder. Então tu escreve todos os seus pedidos, tudo o que tu deseja, e envia. Tem 2 coisas muito importantes que eu tenho que explicar sobre a ressonância. Tu pode solicitar tanto a ressonância que é paga, quanto a que é gratuita. Bom, quanto custa e qual a diferença das duas? Na prática, não tem diferença nenhuma para as duas. A diferença está que na paga tu vai receber ela muito mais rápido, vai chegar a ressonância por e-mail para ti muito mais rápido, e a gratuita, a que é solicitada para as pessoas que realmente não têm dinheiro para pagar, que estão na condição de carência, que necessitam muito da ressonância mesmo assim, ela vai chegar para ti dentro de 3 meses. A diferença de tu solicitar uma e outra vai estar na diferença de qual e-mail do professor Hélio tu vai mandar a tua solicitação da ressonância. Bom, e qual é o valor da ressonância paga? O registro mais recente que eu tenho aqui para mostrar para vocês, na última vez que a minha mãe solicitou a ressonância dela de forma paga, foi no dia 26 de julho de 2024, e nessa data a ressonância estava custando 350. Mas é importante ressaltar que o preço da ressonância já mudou algumas vezes. Por isso, quero deixar claro, nessa data, 26 de julho de 2024, ela ainda estava custando 350. O valor dela pode vir a mudar. Tanto o e-mail do professor Hélio para solicitar a ressonância que é gratuita, quanto a que é paga, vão estar na descrição. Daí, como eu disse, a paga dentro de 1 mês ela chega para ti, a gratuita dentro de 3 meses ela chega para ti. Bom, e como que ela funciona quando ela chegar para ti, né? Como assim ela vai chegar para ti por e-mail? Depois que tu envia a tua solicitação por e-mail do professor Hélio, ele vai te mandar uma resposta dizendo que recebeu os seus pedidos e vai estar fazendo a tua ressonância. Daí depois de 1 ou 3 meses, ela vai chegar para ti por e-mail. E o que exatamente vai chegar para ti por e-mail, né? A primeira forma é que ela chegue através de um áudio. Nesse áudio que vai chegar para ti da ressonância, tu tem que colocar para tocá-lo todos os dias. E só o que tu vai ouvir nesse áudio é o barulho de ondas de mar.
Só que essas ondas de mar, elas não são nada. Elas só são uma capa, uma proteção anti-pirataria. É essa a explicação que o professor ele dá. Vai chegar um áudio para ti, só que tu não tem que ouvir esse áudio. Tu só tem que pôr para tocar e pode fazer qualquer outra coisa. Tu pode se afastar do teu telefone ou do teu computador. A intenção não é tu ouvir o áudio. A ressonância, ela não vai transferir para ti as ondas de informação com todos os pedidos que tu fez através de ondas sonoras. É só tu colocar para tocar o áudio e tu pode até sair de casa sem o telefone, se afastar o quanto for, que não tem problema. A ressonância ela é feita de forma personalizada. Tu põe para tocar e as ondas de informação já começam a ser transferidas para ti. A ressonância trabalha com o lado onda do universo. E a ressonância é algo que está totalmente fora do paradigma vigente do qual a gente vive. Por isso que é necessário estudar profundamente esse assunto e expandir a consciência para conseguir compreender um assunto desse. Tu põe para tocar o áudio todos os dias e não precisa escutar, tu pode e deve deixar com volume zero. O som que tu vai ouvir de ondas do mar não serve para nada, é só para tu colocar para ouvir o áudio, tocar o áudio para ouvir, e tu já vai receber as suas ondas de informação sem ter que fazer mais nada sobre isso. Como eu falei, tanto para a forma paga, tanto na forma gratuita de se pedir a ressonância, dá para pedi-la de duas maneiras. Uma é tu solicitando para vir um áudio para ti, portando a tua ressonância, e a segunda, tu pode simplesmente solicitar a ressonância sem vir nada para ti. Ou seja, tu não receberia um áudio da ressonância. Tu poderia solicitar que as tuas ondas de informações fossem transferidas para ti à distância. Essa foi a maneira que, por exemplo, eu solicitei a minha ressonância. O professor Hélio explica que, para quem já entendeu um pouco mais de como funciona a ressonância, sabe que nem esse áudio é necessário da gente ouvir. Ninguém sabe exatamente como funciona a ressonância além do professor Hélio. E ele próprio fala que isso é o prudente, tal o poder que está embutido nessa ferramenta. O professor Hélio desenvolveu a ressonância harmônica por décadas e ainda vai levar muito tempo para que ela seja compreendida e principalmente aceita pelas pessoas. O que é a ressonância, o que se pode fazer com ela, o que ela representa, o que ela significa e etc. está explicado nos livros e sites de palestras do professor Hélio. Repetindo, tudo que eu estou falando aqui é um resumo. Isso é algo que demanda estudo. Resumindo então, tu vai solicitar a tua ressonância por e-mail e depois de alguns dias o professor Hélio vai te responder, te enviando um questionário do qual tu vai responder e anotar os teus pedidos e então enviar. E daí, dependendo se tu pediu a ressonância de forma paga ou gratuita, ela vai demorar para chegar para ti dentro de 1 ou 3 meses. E de ambas as formas, dá para tu pedir de duas maneiras. Tanto para a ressonância chegar para ti por um áudio do qual tu não precisa ouvir, é só pôr para tocar e pode se afastar do telefone ou computador e fazer qualquer outra coisa, mas tu tem que pôr ela para tocar uma vez por dia, todos os dias. E a outra forma é solicitar que a tua ressonância seja ativada à distância, que as ondas portando as informações que tu solicitou sejam enviadas para ti à distância. Isso não tem problema nenhum. E de novo, para se entender como funciona a ressonância, é necessário estudar o material do professor Hélio. Só uma dica, eu sugiro que vocês, assim como eu, peçam que a ressonância seja ativada à distância, porque isso facilita o trabalho do professor Hélio e também o de vocês. Porque se vocês pedirem que a ressonância seja enviada por e-mail através de um áudio, vocês vão ter que se lembrar de pôr esse áudio para tocar todos os dias. Mas se vocês pedem que as ondas de informação da ressonância sejam transferidas para vocês à distância, que a ressonância seja ativada à distância, vocês só vão ter que se preocupar em solicitar a ressonância. Com a ressonância harmônica sendo transferida à distância, o trabalho que vocês terão será o mínimo, porque vocês só vão ter que solicitar, responder o questionário e depois só receber a informação que ela foi ativada à distância, nada mais. E claro, né, para se solicitar a ressonância harmônica à distância,
É só especificar isso depois que preencher os pedidos logo abaixo do questionário. É só escrever logo abaixo do questionário no e-mail: eu gostaria que a minha ressonância harmônica fosse ativada à distância sem a necessidade de me enviá-la por e-mail. Só isso. Eu só estou sugerindo isso para vocês porque vai facilitar o trabalho de vocês. Outro ponto importante: a ressonância só pode ser feita por pessoas que sejam maiores de idade. Antigamente, ela podia ser feita para pessoas que eram menores de idade também, mas hoje mudou e é só para maiores de 18 anos. Então vai chegar a tua primeira onda, tanto por áudio através de um link ou ativada à distância, e tu vai usar a primeira onda por 3 meses, e depois de 3 meses, tu pode solicitar a tua segunda ressonância, que é a mesma coisa de tudo que eu falei. Da mesma forma que tu vai solicitar a tua primeira ressonância, tu solicita a segunda também. E tu pode acrescentar novos pedidos e ela vai chegar para ti de forma mais intensa. Isso é necessário para que haja o reajuste de frequência da tua ressonância e também para que tu possa solicitar novos pedidos, novas informações das quais tu queira receber. E depois de 3 meses utilizando a segunda onda da ressonância, tu pode pedir a terceira, e depois de 3 meses tu pode pedir a quarta, e assim por diante para sempre. O professor L diz que o próprio método de utilização e funcionamento da ressonância deveria fazer com que as pessoas tivessem ainda mais interesse em estudar para conseguir entender que tecnologia é essa. Segundo o professor Hélio, os neurologistas estavam tentando baixar textos em Word para transferir para as sinapses cerebrais das pessoas. E isso é raciocinar só com o lado partícula da realidade. A ressonância harmônica faz exatamente isso, só que ela transfere informações através de ondas de forma personalizada e à distância, para a mente, para o subconsciente, para a consciência das pessoas. A ressonância está totalmente fora do paradigma vigente. Ela não segue as regras das leis newtonianas, cartesianas e aristotélicas que a gente conhece. A ressonância harmônica, por si só, é algo feito para expandir o paradigma. Expandir o que a mente das pessoas acredita ser possível. De provar que há algo a mais. A ressonância harmônica é pouquíssimo conhecida porque é um assunto longo e difícil de se entender e de se aceitar de primeira. E é muito rara as pessoas na internet que se dispõem a estudar um assunto como esse. Eu ainda vou fazer um vídeo que vocês podem conferir no canal, dando o meu depoimento de como foi a minha experiência utilizando a ressonância harmônica. Bom, um último detalhe que eu acho importante é como que se pode fazer os pedidos quando se solicita a ressonância harmônica. Eu já falei o que dá para conseguir com a ressonância e como que se solicita a própria ressonância harmônica. Mas eu gostaria de acrescentar alguns detalhes bem importantes do que é possível pedir na ressonância, de como fazer os pedidos de uma forma que a gente tenha que a gente consiga utilizar todo o potencial da ressonância de uma forma melhor. Bom, há 3 tipos de coisas que dá para solicitar na ressonância: informações, arquétipos e consciências. O que seria cada uma dessas 3 coisas? Bom, informações são basicamente isso, informações que tu deseja sobre qualquer coisa. Por exemplo, tu pode pedir a informação de um livro, tu pode pedir a informação de um curso online que tu faz, uma matéria escolar, de um idioma, pode pedir informação sobre qualquer coisa, sobre qualquer área, sobre qualquer matéria, sobre qualquer estudo que tu deseje. Segunda coisa, dá para se pedir arquétipos. O que são arquétipos? Que esse é um assunto central nos ensinamentos do professor L. Arquétipos são as ideias primordiais que nem Platão dizia. Eles são a perfeição de tudo o que há. São como uma ideia inicial de tudo. Eles são energias que geram em nós sentimentos. Eles são símbolos que, quando solicitados, eles vão atuar, eles vão agir no nosso subconsciente. Eles são energias vivas que agem e atuam sobre a gente, influenciando o nosso modo de viver. Ou seja, tu pode solicitar o arquétipo, que é a perfeição daquilo que tu deseja obter a informação. Vamos para exemplos práticos que isso fica bem mais claro. Se tratando do trabalho da ressonância harmônica, tu pode pedir arquétipo sobre qualquer coisa, que te trariam a informação
da perfeição daquilo que tu deseja. Por exemplo, tu planeja ser um advogado no futuro, se formar em advocacia. Então seria útil para ti tu solicitar o arquétipo do advogado, porque daí a ressonância transferiria para ti a informação de um advogado perfeito. O arquétipo é a perfeição de tudo o que há, é a ideia inicial. E isso não tem limite do que dá para se pedir. Se o teu desejo for ficar mais inteligente, é só pedir o arquétipo da inteligência. Se o teu desejo for ficar mais alegre, é só pedir o arquétipo da alegria. Para sentimentos, os arquétipos também são úteis. Resumindo, o arquétipo é a informação da perfeição de qualquer coisa que exista. Eu pedi, por exemplo, o arquétipo do estudante, arquétipo do leitor. De qualquer coisa que tu possa imaginar, existe um arquétipo que rege aquilo. Ou seja, na ressonância, tu pode solicitar um arquétipo que é a perfeição de qualquer coisa que tu quiser. Dessa informação vai ser transferida para ti e vai atuar no teu subconsciente. E a terceira e mais interessante das possibilidades do que é possível se solicitar com a ressonância são consciências de pessoas, personagens ou figuras históricas. Tu pode solicitar na ressonância que ela transfira para a tua consciência a cópia da consciência de outra pessoa. A ressonância harmônica transfere para a gente cópias da informação original de qualquer coisa que exista. Ou que já existiu. Porque, lembra, né? A informação nunca se perde quando se trata de ondas. A ressonância harmônica transfere para nós cópias da informação original de qualquer coisa que exista. E que mantém essas informações originais inalteradas. Por exemplo, tu pode pedir a consciência de outra pessoa sem que isso afete outra pessoa. Antes que se questione se isso é ético, moral ou espiritual, reflitam. Não existe cerceamento de informação no universo. Não há limites na nossa liberdade de acessar informações. É tudo absolutamente democrático. Agora, quem consegue acessar essas informações como o professor Hélio, daí isso é outra coisa. Mas todas as informações estão disponíveis para serem acessadas no universo. E no caso da ressonância, transferidas. Ou seja, dá para tu pedir a cópia da consciência de qualquer personalidade de sucesso que existe ou que já existiu. São infinitas as possibilidades de uso da ressonância harmônica. Se vocês pararem para pensar mais sobre isso, vocês vão ver o quanto isso se estende. Dá para pedir a consciência de Einstein, da Madame Curie, de Platão, de Sócrates. Tu pega qualquer pessoa que tu considera alguém de sucesso, algum ídolo, alguém que fez realmente diferença e que tu admire, e tu pode pedir a consciência dela. E uma coisa que é muito importante se ressaltar sobre essa transferência para a nossa consciência de informações e de cópias da consciência de outras pessoas é que nós não vamos perder a nossa personalidade, nós não vamos perder a nossa individualidade, nós não vamos começar a ouvir vozes na nossa cabeça, tá? Esse é um grande medo que se tem com a ressonância, né? A gente acha que a gente vai acessar um monte de coisa e vai pifar a consciência, né? Que a gente vai enlouquecer. Mas lembrando, duas coisas. É preciso estudar o professor L para entender mais profundamente. E segundo, essa é uma ferramenta de expansão da consciência e iluminação espiritual. A ressonância, ela só pode ser usada para o bem. Não sei se já ficou claro ou implícito em tudo isso aqui que eu estou dizendo. Mas não tem como a ressonância te fazer qualquer mal. Não tem como a ressonância te transferir qualquer coisa negativa, mesmo que tu peça isso. Se tu pedir, por exemplo, a consciência de alguém, de um grande líder, ditador que massacrou não sei quantas pessoas, essa informação não vai ser transferida para ti. O professor Hélio já deixou bem claro, ele não transfere nada que vá prejudicar a pessoa. Isso também seria possível, mas o professor Hélio não faz por uma questão de ética. Esse é um trabalho para iluminação espiritual, para ascensão espiritual. Bom, acho que já ficou claro, né? Informações, arquétipos e consciências. Dentro desses três, há uma grande variedade de possibilidades do que se é possível pedir. E se tudo isso que eu falei ficou muito complicado, ficou muito confuso, tu pode simplesmente lá no e-mail da ressonância dizer:
eu quero ficar mais inteligente, eu quero ter melhora nos estudos, dá pra tu escrever assim também, não tem problema. Não tem problema também tu pedir a consciência de pessoas que não sejam conhecidas. Por exemplo, se tu pedir a consciência da tua vovó, o professor ele também vai conseguir transferir essa informação para a tua consciência, apesar dele não conhecer ela, dela não ser uma figura pública ou histórica. Isso também não tem problema. Eu fiquei bastante tempo com dúvidas sobre esse detalhe, então fui estudar mais, professor Hélio. Tu não precisa cercear o limite de consciências que tu pode pedir, achando que o professor L pode não conhecer aquela pessoa. Tu põe o nome de preferência completo daquela pessoa nos pedidos da ressonância e envia, e essa informação vai ser transferida para ti. Isso não tem problema. Outro detalhe muito curioso também. Tu pode pedir a consciência de personagens fictícios. Por exemplo, dá para tu pedir a consciência de um personagem, do criador daquele personagem e do ator que atuou sendo aquele personagem. E também tu poderia pedir junto a informação do livro do qual tem aquele personagem feito por aquele autor. No livro Mentes Informadas do professor Hélio, que é um dos principais livros dele, essencial para quem deseja fazer ressonância, conta que ele estudou muito até descobrir que todas as informações no universo podem ser acessadas. E depois ele trabalhou para conseguir criar um método que transferisse essas informações para as pessoas, para poder ajudar as pessoas com esse conhecimento. Bom, é isso então, chegamos ao fim do vídeo. Como eu falei, eu ainda vou fazer um vídeo dando o meu depoimento de como foi o meu processo utilizando a ressonância, que eu vou postar no mesmo canal, e esse vídeo do meu depoimento vai ser complementar a este aqui. Lembrando, todas as informações importantes vão estar na descrição. E como o propósito de eu fazer esse vídeo é ajudar as pessoas a terem mais conhecimento sobre o trabalho da ressonância, vocês podem perguntar o que quiser nos comentários, que dentro do meu entendimento sobre a ressonância, sobre o trabalho do professor Hélio, eu tentarei responder. E para as pessoas que já fizeram a ressonância, que estão vendo esse vídeo, compartilhe com as outras pessoas que ainda não conhecem. Porque esse foi o propósito de eu fazer esse vídeo, ter algo pronto para conseguir passar inteiramente esse conhecimento para as pessoas. Última coisa, foi dito há muito tempo atrás pelo próprio professor Hélio que a ferramenta da ressonância harmônica não vai ficar disponível para uso para sempre. Esse trabalho ele tem um início, um meio e um fim. Então, se tu tem desejo de fazer ressonância depois de ver esse vídeo, se apresse.